Alô, amigos do canal Olho no Vasco, Maurício Ribeiro para mais um pré-jogo. Hoje o Vasco enfrenta o Ituano às 21h30, buscando encostar mais uma vez no Cruzeiro e terminar o primeiro turno com pontuação de 37. O Vasco hoje tem 34 pontos, o Cruzeiro vai à frente com 41, logo atrás do Vasco vem o Bahia que joga antes do Vasco com 33 pontos. O Grêmio vem em quarto lugar. O jogo de hoje é muito importante, visto a última partida do Vasco. O Vasco não se apresentando bem, perdeu a partida. E mais do que isso, o time não teve uma boa composição, as substituições não foram bem feitas e o time não encontrou liga. Está na hora do Vasco dar a volta por cima, está na hora do Vasco subir e mostrar e dar um recado de que o time está comprometido com esse acesso. Os jogadores dão luta em campo, nós teremos hoje a volta do Thiago Rodrigues, a volta do Andrei, a volta do Gabriel Peck. E a gente imagina que hoje, em função das modificações, o Vasco hoje deve ir com o Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quinteiro, Conceição e Edmar, Yuri, Andrei e Nenê. E lá na frente, na ausência do Figueiredo, acredito que for o Eric e o Raniel, porque acho que o Getúlio não tem condição de jogar ainda, o Gabriel Peck. Desta forma, o Vasco busca a pontuação, 3 pontos. O Ituano é um time que deu muita luta contra o Cruzeiro, empatou de 1-1, soube sofrer, é um time que sai mais rápido, é um time em que tem como um atleta mais conhecido o Neto Berola, mas é um time que está, se não me engano, na 15ª colocação. São jogadores que buscam subir nessa tabela e se afastar da zona do rebaixamento. Não acho que seja um jogo fácil, acho que vai ser um jogo bastante picado, mas dentro de São Januário, com a força da torcida, com a alegria da apresentação do Alex Teixeira, eu acho que toda essa motivação, toda essa vibe, toda essa expectativa do torcedor, ela vai de encontro e ela vai beneficiar os jogadores em campo. A gente espera então que o Vasco hoje tenha as linhas mais próximas, que no último jogo foi muito ruim, as linhas muito afastadas. A volta do André vai contribuir muito, com certeza, para essa saída de bola, seja entre os zagueiros, seja puxando em direção à segunda linha do Vasco. O Nenê jogando, acredito, em São Januário já com mais ritmo, que na última partida deu para ver que ele não estava em condições, o Vasco consiga ter uma melhor saída de bola, gramado de São Januário que os jogadores conhecem, a torcida mostrando aquela pressão toda que está acostumado, aquela vibe toda, torcendo do começo ao fim, e algumas coisas extracampo que a gente espera que termine, que o Vasco consiga resolver essa questão do transfer ban em relação ao ex-treinador Sapinto, que possa liberar o registro formal do jogador, que o Vasco consiga definitivamente andar com seus ditos em relação à sua proposta de SAF para que os sócios aprovem ou não. De toda forma, e se aprovar, que essa janela que já começou na segunda-feira ontem, o Vasco possa trazer mais uns 2 atletas, um atacante pelo menos e alguém para jogar pelo lado esquerdo. O Vasco vive uma expectativa de fechar o primeiro turno com 37 pontos, o que seria um resultado muito importante. Se a gente balizar para o ano passado pelo menos 64 pontos, a gente está falando de mais 27. 27 a gente está falando de 9 vitórias. A gente tem muitos jogos em casa, alguns jogos fora, que há a possibilidade também de nós conseguirmos a vitória. Então fecharemos o primeiro turno com uma boa vantagem. O Vasco tem que aproveitar os jogos que vem fazendo em casa justamente para manter essa pontuação em alta e dar uma beliscada, algumas vitórias, alguns pontos do lado de fora. O jogo de hoje é um jogo fundamental para que o Vasco já entre em campo sabendo o resultado do Bahia, e se o Bahia não ganhar, favorece muito o Vasco. Se o Bahia ganhar, até que o Vasco jogue, passará o Vasco em pontuação. Então, mais do que nunca, essa vitória do Vasco é muito importante para dar um recado para quem está embaixo, que o Vasco está subindo, o Sport empatou ontem. Isso foi importante porque diminuiu para 7, mas o Vasco ganhando aumenta para 10 pontos a diferença para o Sport. E encosta no Cruzeiro, que também joga. O importante é estar sempre pontuando, fazer as vitórias em casa e fora de casa. O Vasco tem conseguido algumas vitórias, mas o importante é estar sempre somando um ponto. E o time não pode inventar, o treinador não pode inventar, o treinador Maurício Souza fez algumas substituições que ninguém entendeu. Acredito que internamente tenham conversado e tenham visto que não funcionou desta maneira. Não adianta colocar jogadores que não rendem para o Vasco, estão para ser emprestados, jogadores que podem treinar em separado. E isso incomoda a torcida, incomoda o time e os próprios jogadores, que não entendem nada. Quer dizer que o jogador está para treinar separado e você coloca ele, relaciona ele e você leva o cara para o jogo e não rende absolutamente nada.
Então, a volta hoje do Thiago Rodrigues com a liderança dele, o retorno do Andrei, e lá na frente a gente não tem muita opção, porque o Figueiredo em princípio não retorna ainda, o Getúlio também não. O Vasco, repetindo aqui, o Vasco teve de Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, eu coloco ele de volta, o Quinteiro, Conceição e Edmar. Yuri, Andrei Santos e Nenê. Lá na frente deve se manter o Raniel, o Eric e o Gabriel Peck. O time do Vasco precisando mais uma vez dar a volta por cima, após o último jogo, em que perdeu de uma forma vergonhosa, aos garotos Marlon Gomes e o Aguinaldo no banco, e o treinador não colocou para jogar, o que eu acho que foi um grande erro. Pelo menos 15, 20 minutos, os garotos com certeza dariam muita luta, e quem sabe a gente pode ter uma surpresa na escalação do Vasco. O Raniel foi muito mal, mas muito mal mesmo, muito mal, e prova que a gente está sem opção. Então eu acho que jogando dentro de casa com o apoio da torcida, quem sabe de repente não vê uma surpresa e o Aguinaldo pode ir para o jogo. Esse menino que joga muita bola, o Marlon Gomes, pode dar também uma qualidade importante na saída de bola. O Yuri protegendo e o Andrei qualificando essa nossa saída de bola é muito importante. O retorno do Thiago Rodrigues também é fundamental, por conta da liderança que ele tem. Então não tem muito o que inventar, amigos. Não tem muito o que inventar. O Vasco hoje joga por uma vitória, não tem outra alternativa, ele tem que ganhar para ele subir a 37 e fecha numa pontuação muito importante, que seriam 37 pontos o primeiro turno. E aí depois abre o segundo turno e a gente vai qualificando os pontos, as partidas e vai somando. Então o Vasco joga hoje às 21h30 contra o Ituano São Januário, todos os ingressos já vendidos há alguns dias atrás, a torcida naquela vibe, naquela pressão, naquela força, empurrando um time, cantando o jogo todo, e a expectativa da apresentação do Alex Teixeira, que eu acho que vai incendiar a torcida. Muitos dizem, mas vai apresentar jogador num momento de um jogo importante, isso pode dar para trás, dar o torto. Eu falei, pelo contrário, eu acho que levanta a vibe da torcida, estimula a torcida, dá um presente para a torcida. A apresentação dele foi emocionante, um jogador raiz, cria do Vasco, você viu o amor que ele tem pelo Vasco, ele quis voltar para o Vasco. Eu tenho certeza que Alex Teixeira vai contribuir muito com o nosso time nesse segundo turno, no retorno para a Série A. Especula-se que ele possa estrear contra a Chapecoense em casa, mas diz o treinador, o preparador físico, estima de 2 a 3 semanas o preparo físico dele para o retorno. Então o Vasco tem como meta um retorno à Série A. É importante ter olho no Ituano, que fez um jogo duro contra o Cruzeiro, não vai ser um jogo fácil, mas como todo jogo de Série B, ele vai ser um jogo pegado, um jogo duro e decidido nos detalhes. Estaremos mais tarde na transmissão cheia, com várias câmeras, com a Rádio Onda Mix FM no canal Vasco Connection. Estaremos lá junto com o Eduardo Ferrari narrando, a rapaziada toda lá comparecendo. Então o Vasco hoje ele rumo a fechar a uma vitória, para fechar com 37 pontos o primeiro turno, que vai ser uma pontuação excelente. Aí parte para o segundo turno para aproveitar os jogos em casa, e aí a gente precisa numa conta rápida de 9 vitórias. E com isso o Vasco garantirá pelo menos 64 pontos, e eu acho que a gente consegue finalizar isso melhor. Acredito que faltando 4 rodadas, nesse embalo que o Vasco está sem o treinador a inventar, a gente já consegue, já está classificado para a Série A. Claro que o título em qualquer competição é fundamental para o Vasco, sempre que ele participa, mas eu tenho certeza que a torcida quer e deseja o acesso. O que vier, lucro, claro que qualquer campeonato o Vasco entra para ganhar, mas temos que focar no retorno à Série A, porque aí para um ano a conversa é outra. Valeu, galera! Se inscrevam lá, canal Olho no Vasco, ativem o sininho de notificação, compartilhe geral, mais um vídeo pré-jogo, agora Vasco da Gama e Ituano, hoje, às 21h30, com a apresentação do Alex Teixeira em São Januário. Grande abraço!